Você tem pouco tempo e quer aproveitar o tempo que você está ali na faculdade ou está na escola para absorver esse conteúdo quando você está assistindo uma aula. Vem comigo que eu vou te mostrar como que você vai ser mais estratégico e aproveitar esse tempo que você está usando ali na sala de aula. Olá, guerreiras e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só a decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência e Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que é melhorar sua forma de estudar e, consequentemente, aumentar seu resultado. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo estudantes a potencializar seu desempenho. Então já se inscreve, que tem muito conteúdo para te ajudar em relação aos estudos. Bom, mas sem mais delongas, como que a gente aproveita o tempo que a gente está ali na faculdade ou a gente está na escola para conseguir absorver muito mais aquele conteúdo que o professor está dando? Porque muitas vezes a gente vai ali para a escola, vai para a faculdade e acaba perdendo aquele tempo, porque muitas vezes a gente não consegue acompanhar ou a linha de raciocínio do professor ou não consegue prestar atenção nessa aula. E aí já vem os pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui para que vocês entendam como que a gente vai ser mais estratégico para assistir essas aulas. Eu sempre vou falar sobre estudar a matéria antes da aula. E por que isso é tão importante? Estudar a base antes da aula, estudar a matéria, a base que se vai ter em sala de aula, vai fazer com que você tenha um preparo da matéria. Porque acontece? Muitas vezes você chegar ali na sala de aula, o professor dá o bom dia, ou dá a boa tarde dele, ou boa noite, seja qual for a hora que você vai pra aula. E aí ele já começa a explicar o conteúdo. Ele começa a jogar o conteúdo, e aí você vai não consegue acompanhar a linha de raciocínio dele. Por quê? Enquanto ele já está explicando uma coisa, você está tentando entender a outra. E aí isso acaba que você não consegue ter a mesma linha de raciocínio dele. Por quê? Porque o professor, ele já construiu uma base daquela matéria. Então, para ele falar sobre aquilo, explicar sobre aquilo, é uma forma muito mais fácil, uma forma muito mais simples de entender, porque ele já teve uma base, porque ele teve que estudar o conteúdo antes de ter dado uma aula para vocês. E essa linha e essa é a estratégia que a gente vai usar para nós, estudantes também. Então, não precisa ser necessariamente no mesmo dia, pode ser um dia antes ou 2 dias antes, você sentar, fazer uma breve pesquisa daquela matéria. Então, você pesquisar ali sobre quais são os pontos que você quer entender ali de princípio básico daquele conteúdo. Principalmente na faculdade, a gente recebe a grade das matérias. Quando a gente recebe a grade, a gente tem os tópicos que vai ser trabalhado em sala de aula. Então, você pode pegar esse tópico, estudar ali antes e levar, por exemplo, um resumo para a aula. E por que você vai fazer isso? Isso vai fazer com que você consiga acompanhar a linha de raciocínio do professor e você já vai ter uma base melhor sobre aquele conteúdo. Então, essa é a primeira estratégia que você deve usar em relação a sala de aula para você otimizar esse tempo que está lá. Você vai perceber que até teu foco vai melhorar, porque você vai estar na mesma linha de raciocínio, você vai estar entendendo aquilo que o professor está explicando. Isso já vai te ajudar de cara. Outra estratégia que você pode utilizar para que você consiga aproveitar esse tempo que está ali em sala de aula é, antes de começar a aula, você pegar, fazer um questionário de dúvidas que você tem sobre aquele tema. Por exemplo, a gente vai ter uma aula lá sobre o sistema do olho, por exemplo. Vamos usar esse exemplo aqui. Tá. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel e você vai começar a anotar dúvidas básicas que você tem sobre o olho. Tá. Como funciona a retina? Como funciona essa parte do olho? Como funciona isso aqui? Como funciona aquilo? Você vai fazer uma lista disso. E a partir disso, o que você vai fazer? Você vai fazer essa lista e vai pegar, por exemplo, ali até mesmo um livro básico que o professor dá como base ali da aula, que ele, geralmente os professores eles têm como base um livro, então eles se baseiam as aulas no livro. E aí você pode pegar esse livro e você tentar responder essas perguntas. Então você pegar ali e tentar pesquisar nesse livro buscando responder e sanar essas dúvidas que você tem. Você vai perceber que você já vai preencher muitas lacunas no seu estudo, já vai perceber que você vai preencher muitas falhas que você não sabia sobre aquele tema. Isso já vai te dar uma contextualização maior. E assim como eu falei sobre estudar a base da matéria antes, que vai te ajudar no sentido de conseguir ter uma melhor controle da linha de raciocínio junto com o professor, quando você sana essas dúvidas, você tira essas dúvidas básicas, para você também vai ficar mais fácil de entender aquilo que o professor está dizendo. Quando você tira essas dúvidas básicas que você tem, você já consegue ter uma linha de raciocínio um pouquinho mais à frente. Por quê? O básico, o bruto, você já conseguiu aprender, você já conseguiu entender. E isso vai fazer com que, para aprender coisas mais avançadas, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, quando o professor trabalhar sobre coisas mais avançadas sobre o olho, você já vai conseguir acompanhar a linha de raciocínio dele. Por quê? Você já sanou suas dúvidas básicas que você tinha e agora você já pode avançar. E aí, isso é uma mesma estratégia que eu falo em relação às pessoas que estudam matemática, física, química no geral. Por quê? Se você não tem uma base muito bem sólida, você não vai conseguir estudar e aprender uma matéria que é mais avançada.
Por exemplo, se você não consegue entender ainda e não consegue trabalhar direito a matemática básica, você aprender, por exemplo, quando chegar lá em física, aprender a fazer fórmulas muito grandes, você vai ter maior dificuldade. Por quê? Você não conseguiu construir uma base antes. Isso é a mesma estratégia para a sala de aula. Você precisa construir uma base para que você consiga entender a linha de raciocínio e aprofundar mais ainda o seu conhecimento. Então essa é a segunda estratégia que você pode usar. E a última, mas não menos importante, é fazer um resumo. O resumo ele é importante para te ajudar nas revisões para a semana de prova. Então o que você vai fazer? Você estudou a base da matéria, foi para a aula. Durante a aula, o que você vai fazer? Você pode já ter feito um resumo e durante a aula você começar a complementar o teu resumo com coisas novas que o professor está dizendo. Por exemplo, você fez um resumo desse conteúdo básico que você estudou e aí chegou na aula o professor falou algumas coisas a mais que você não tinha notado. Você vai complementar. Quando você faz isso de criar esse resumo, você já vai ter um norte ali para fazer as suas revisões durante a semana de provas. Então você consegue ali ter um norte do que foi trabalhado em sala de aula e o que foram os pontos mais importantes que o professor disse. Além disso, já vai ter o maior domínio da base e ainda vai ter mais um domínio do que o professor está dizendo. Isso vai tirar um problema que muitos estudantes passam, que é o quê? Eu anoto ou eu presto atenção na aula? Porque se você faz um resumo antes de levar para aula, faz um resumo ali da base que você estudou, e você leva esse resumo, você vai perceber que você não precisa ficar anotando tudo exatamente o que o professor está dizendo. Você só vai complementar no seu resumo coisas que você não tinha ali, coisas que você não tinha adicionado aquelas informações. Então o professor falou uma coisa nova, aí sim você vai adicionar. Isso vai ser uma estratégia muito boa para vocês aprenderem mais durante a sala de aula, absorver muito mais os conteúdos e ainda assim vai te ajudar nas revisões lá na semana de provas. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero do fundo assim do meu coração mesmo que você consiga absorver muito mais os conteúdos que você tem ali em sala de aula, seja da faculdade, seja da escola, que você consiga aprender muito mais. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram que tá aparecendo aqui pra vocês, @IgorPsico. Lá eu sempre respondo caixinha de perguntas de vocês e também já está aberta a lista de espera para minha mentoria do MIP. Para quem não sabe o que é o MIP, MIP é um método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Então, se você quer aprender a estudar da forma correta, entra lá no meu link da bio, lá no meu Instagram. E também se inscreve aqui no meu canal, que eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos para te ajudar em relação aos estudos. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!